Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta neste 20 de janeiro de 2026 e, como sempre, estamos aqui falando sobre o Galo Atlético Mineiro, o Galo conhecido como o Atlético Mineiro. Uma semana realmente pesada para o Galo, não ganhou uma sequer no Campeonato Mineiro e agora vai encontrar amanhã, quarta-feira, no Estádio Independência, o América, que está liderando o Campeonato Mineiro. E logo a seguir, no domingo, enfrenta o Cruzeiro, que está muito bem. O Cruzeiro, agora sob o comando do Tite, está muito bem. E deverá estrear o Gerson, que custou 190 milhões de reais. Mas a paz para o Sampaoli não termina no domingo. Logo a seguir, inicia o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Palmeiras, que está invicto no Campeonato Paulista. Então, para quem viveu no futebol por muitos e muitos anos, os bastidores, vamos raciocinar juntos, o senhor, a senhora, vamos raciocinar juntos. O Galo, há coisa de 2 meses, divulgou através da SAF, que teria um sistema de jogo e que esse sistema de jogo seria usado por qualquer técnico que fosse contratado. E mais ainda, características de jogadores. E mais ainda, investiria em jogadores mais novos para ter um retorno financeiro mais rápido possível. E mais ainda, o treinador teria que lançar no mínimo 2 jovens durante as competições, justamente para igualar ao que está acontecendo com o Flamengo há muito tempo, que está sempre lançando jovens, o Palmeiras, e é com a transferência desses jovens para o exterior que o clube, como o Palmeiras, está nadando em dinheiro. E não falando com relação ao Flamengo, que também está nadando em dinheiro. Então, a diretoria da SAF acordou. E o que nós sentimos até agora é que as contratações estão acontecendo exatamente como eu acabei de falar. Não vou citar os nomes dos jogadores, porque está aí. Os nomes estão aí nas redes sociais, ao conhecimento de todos. Mas a maioria, exatamente de jovens. Por quê? Porque também tem que ter uma meia-idade para não acontecer que os jogadores fiquem com uma média acima de 30 anos, 32 anos, melhor dizendo. Então foi assim
que o Galo, através da SAF, né, começou a contratar e está continuando nas contratações. Não é verdade que as contratações estão sendo indicadas por Sampaoli. De tanto nós avisarmos aqui através dos nossos canais, porque eu tenho 2 canais, a SAF está de olho no trabalho de Sampaoli, para que não aconteça o que aconteceu da outra vez, que ele indicou os jogadores e depois pegou a sacolinha dele e foi embora para a França. O que eu posso dizer é que, pela minha experiência, os dias do Sampaoli estão contados. Estão contados paralelamente com os resultados dos jogos que virão pela frente. E, evidentemente, que a SAF sabe que tem, durante a Copa do Mundo, uma parada de 40 dias. E se porventura, até o início da Copa do Mundo, o Sampaoli não encontrar um time para adaptar a tática que a SAF deseja, evidentemente que ele não ficará. E essa parada, com relação à ida do Hulk para o Fluminense, está exatamente neste contexto. Porque não é possível que tantos clubes querem o Hulk e o Sampaoli não dá valor ao Hulk. O Sampaoli não tem capacidade para, dentro do esquema pretendido pela SAF, encaixar o Hulk. Não interessa se seja por 90 minutos ou por 30 minutos, mas o Hulk, ele ainda tem futebol para 3, 4 anos. E repito mais uma vez, tem aí o Nenê, que jogou no Vasco da Gama, jogou no Fluminense e agora joga no Juventude, com 45 anos de idade, ainda está correndo no meio de campo. E o Hulk não precisa correr no meio de campo. O Hulk é um definidor. Ele simplesmente define. Ele não é um cabeça pensante, ele define. E quando ele entra em campo, a defesa adversária fica realmente empolvorosa, porque sabe que numa questão de segundos, ele chuta para o gol, chuta forte. Então as contratações estão feitas dentro daquilo que a SAF quer. Se porventura sair Sampaoli, o outro treinador tem que aceitar o que está ali contratado. É para isso que existe o SIGA dentro da SAF. O SIGA é exatamente aquele departamento que fica analisando jogadores e jogadores que estão no mercado. Então, nós atleticanos sabemos perfeitamente se até o início do campeonato do mundo o Atlético não estiver bem nas competições, certamente o Sampaoli não ficará. E aí, mais uma vez, volto a falar, o Sampaoli, ele tem realmente má vontade. Todos os jogadores estrangeiros que estão no futebol brasileiro procuram aprender o português. Muitos até já aprendem aquelas malandragens que normalmente existem entre jogadores de futebol, estão falando em entrevistas e outras coisas mais. Então o que acontece é que é difícil um jogador que às vezes não tem uma certa cultura
entender rapidamente durante um jogo o que o Sampaoli o chama ali à beira do gramado para falar o que tem que falar, o que tem que fazer. Então é muito difícil e ele não tem boa vontade nenhuma. Os outros treinadores que estão aí, estrangeiros, todos têm boa vontade de aprender pelo menos o portunhol. E o Sampaoli já está precisando de tradutor. Por incrível que pareça, já tem programas aí esportivos falando exatamente isso. Vamos traduzir o que o Sampaoli falou. Agora imagina um jogador ali dentro de campo, naquele momento, ele vai entender o que o Sampaoli quer, e ele falando ali em 2 minutos, não, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, o que ele quer, com aquela, nem abre a boca para falar. Então, meus amigos, o que eu quero dizer nesta tarde de 20 de janeiro, é exatamente os dias do Sampaoli estão contados exatamente pelos resultados que o Galo conseguirá até o início do campeonato mundial de futebol. Quem viver, verá. E quero pedir aos senhores, procurem ver meus vídeos, que desde o início eu nunca concordei com o Sampaoli, e provo sempre por que não concordo com o Sampaoli. Então eu pediria aos senhores que dessem um like, inscrevessem, colaborassem com o nosso canal, porque aqui o canal é de um jornalista profissional. Eu não tenho patrocinador e procuro estar aqui exatamente nos momentos para falar daquilo que eu tenho realmente experiência nos 40 anos que vivi nos bastidores do futebol. E se porventura alguém tem alguma dúvida quanto ao meu trabalho no futebol, aqui abaixo está um link que poderá perfeitamente informar tudo o que eu fiz pelo futebol e para o futebol. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, general manager em futebol, administrador de empresas, bacharel em direito e atleticano. Mas, se porventura o Sampaoli continuar entregando ouro para os adversários, a gente vai ter que pedir umas férias e falar sobre o futebol em geral, porque eu não estou aqui para inventar notícias. Eu sou bem diferente de certos canais aí que inventam as notícias e no dia seguinte esses canais próprios desmentem o que falaram no dia anterior. Mas aí o senhor já deu like, o senhor já se inscreveu, o senhor já colaborou com o Pix, não é verdade? Então, não é bem assim que nós devemos proceder. Nós devemos sempre estar aqui diante dos senhores e diante das senhoras com todo o respeito. Aquele abraço.